pela nossa irmã Silvia, psicografado por Vanderlei Oliveira. Lição 18. Leveza interior, a proteção dos médiuns. E lá em Carta a Éfesos, no capítulo 6, no versículo 11, Paulo diz assim, pelo menos escreve assim: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. E a irmã Silvia faz a seguinte dissertação. Os médiuns sabem bem o que significa um estado de confusão mental. Devido à sensibilidade da mediunidade, raramente conseguem se manter livres dos chamados pesos mentais adicionais que vêm de todos os campos invisíveis com os quais interagem por 24 horas. Só mesmo a construção progressiva de uma identidade espiritual resistente e com base em valores morais e espirituais dignos permite-lhe um clima emocional de equilíbrio e lucidez para se resguardarem de tantos estímulos exteriores. O estado de leveza interna é uma fonte de segurança contra várias espécies de sombra. Sermos leves é caminharmos de braços dados com o programa de Deus, que está arquivado na consciência desde a nossa criação. É se desagarrar do ego e dar as mãos para a sua alma. A leveza é sentida sempre que estamos na direção que corresponde aos anseios programados no registro da centelha divina, atitudes de acordo com a lei de Deus. Leveza nos coloca em sintonia com aquilo que procuramos de melhor na vida. Quando conseguimos nos manter serenos, confiantes e otimistas, mesmo se tomados de assalto pelas provas da vida, manifestamos nossa leveza. A serenidade resulta de não aumentarmos a aflição mental em querer fazer mais do que conseguimos. A consciência vem da aceitação de que muitas coisas não dependem de nós, elas têm que acontecer. O otimismo é um efeito da nossa mente que se organiza perante as ameaças do caos externo, buscando manter a lucidez e a criatividade para encontrarmos soluções. Sempre perdemos a leveza quando desejamos impressionar, passar uma imagem diferente daquilo que realmente somos, e ainda alimentamos uma falsa autoimagem. Ao desejarmos ser admirados, nutrimos o pesar interno, a vida tensa, e sofremos com a loucura silenciosa que nos destrói por dentro, enquanto impressionamos multidões por fora. A leveza é a fotografia de nossa autenticidade, uma imagem real de quanto extraímos do nosso ser o melhor que temos. Essa realidade cria condições para a quietude interior e conquista a manifestação do programa existencial criado para cada um de nós. Nada tem mais valor neste planeta de provas do que nos aceitarmos como somos, sem recriminações que inferiorizam e sem julgamentos condenatórios. Assim podemos fazer as pazes com nossas próprias imperfeições
sem cair no comodismo improdutivo, acolhendo com muita generosidade nossa realidade e, quando pudermos, procurando nos melhorar moral e espiritualmente. A criação desta relação pacífica e generosa com nossa sombra é o mapa que nos orienta para esse equilíbrio de forças geradoras de leveza e serenidade. Isso significa adotarmos as seguintes atitudes. 3. Primeira, entender a aceitar que qualquer mudança leva tempo para se concretizar e que será necessária uma ética de paciência conosco. Segundo, entender e aceitar que críticas são poderosas fontes de informações a nos indicar o caminho de aperfeiçoamento. Terceira, entender e aceitar que só o fato de desejarmos melhorar já é um avanço considerável em nossa evolução. Muitos de nós queremos a perfeição imediata e desconsideramos a nobre conquista da perseverança em avançar. Em resumo, em síntese, o amor que devotamos a nós mesmos é gerador de brandura, docilidade, coragem e motivação para superar as lutas do caminho. Leveza, nessa ótica, é o selo da comprovação de quanto nos tratamos bem e de como nos relacionamos conosco mesmo com amorosidade. Leveza traz serenidade, e a serenidade guarda o médium na lucidez, na atenção plena, no estado de cuidado e vigilância com os constantes ataques energéticos e espirituais de sua vida. Por isso faz-se necessário seguir o alerta de Paulo: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo, ressaltando aqui que esse diabo reflete as imperfeições que ainda carregamos em nós. Manter-se no clima emocional da serenidade é uma medida de vigilância, uma armadura contra as ciladas das nossas desordens internas, com fé em Deus, em sua atuação constante, e em nós mesmos acenderemos um farol em noite escura. E ela finaliza assim: os médios com Jesus sentirão a força que existe em todo aquele que sabe guardar os tesouros da pacificação e da brandura em nosso próprio coração. Que assim seja. E eu fechei aqui sem nada. Vamos pedir a Raquel para fazer a prece inicial. Pode ser, Raquel? Mestre Jesus, nesse momento, peço que o Senhor abençoe nossa reunião, nos iluminando, enviando os bons espíritos para que conduza a nossa reunião e nos orientando, estando aqui conosco, e gratidão por estar aqui nessa casa, tão maravilhosa, tão abençoada. Gratidão. E pedindo que o Mestre Jesus abençoe e permita os mentores espirituais dos nossos irmãos estar presentes. Passando a palavra ao nosso irmão Carlos. Muito obrigado. Então vamos agora iniciar a leitura primeira do estudo de hoje, né? Que é a questão 602. Então, estamos no capítulo 2, manifestações físicas, mesas girantes, no item 62. Não há nenhum indício de faculdade mediúnica, só a experiência pode fazê-la conhecer. Quando, em uma reunião,
se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pausar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno. Se havia indicado várias preocupações, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Tais é ainda o contato dos dedos mínimo das diferentes pessoas, de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade. Então, essa alternância, esse toque de dedo com dedo, nada disso é tudo crença, né? É tudo uma forma de criar um método achando. Isso aí, às vezes, é até positivo, porque a gente cria uma âncora para a gente se escorar em alguma coisa. Então, é que nem a cruz, é uma opção de artefatos que a gente cria como âncora para se agarrar ali. O remédio placebo, o que é o remédio placebo? Não tem princípio ativo nenhum, mas você cura o teu mal. Mas se tu não tiver aquele remédio placebo, a tua fé é tão pequena que sem aquilo tu não consegue se curar. Então, quer dizer, é inútil, é isso? A crença caiu em voga, né, mano? Quer dizer, só isso, caiu, saiu da moda. Você não sabe quanta imagenzinha de São Jorge Verdade. Eu me agarrava naquela imagenzinha, aquilo ali pra mim era, entendeu? Aí um dia eu descobri que não era necessário. Eu disse, e agora, o que eu faço? Vou me agarrar onde? Aí vai ter que arrumar outra muleta, né? Tá aí com outro talismã ali. É, do espírito libertadora mesmo. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos co-participantes. Então, vamos agora ver aqui o Miramês aqui. Dá uma claridade aí maior, ou uma amplitude. Então, alusivo à segunda parte, do segundo capítulo 62, segundo capítulo, item 62, do capítulo 3 desse livro, experimentando. Deixa eu dar uma limpezazinha aqui, só um minutinho, está meio um pouquinho embaçado. Já estou meio acelerado, embaçado é pior ainda. Identifica-se a existência de mediunidade em alguém pela experimentação ou então pela comunicação de um espírito a um médium de comprovada faculdade em exercício. É com estes recursos que se faz a reunião espírita e, para tanto, existem os livros da codificação e tantos outros subsidiários, objetivando orientar os componentes, tanto tendo o cuidado de rejeitar os rituais que acabam dando trabalho sem nenhum proveito para tais ou quais comunicações com o mundo espiritual. Os iniciantes da doutrina espírita devem estudar, começando pelas obras da codificação, para que não venham a cair no fanatismo, no desleixo para com a disciplina e no abandono do compromisso. As ações infelizes do médium despreparado levam os contraditores da doutrina a reafirmarem seu desprezo, sem verificarem que tudo na vida tem duas faces. Não pode existir o verdadeiro sem o falso,
nem o falso sem o verdadeiro. A existência de um depende da existência do outro. Assim, isso é uma filosofia antiga que passa desapercebida pelos pseudo-sábios. É a teoria do mito, né? Primeiro cria-se o mito para depois se desenvolver um contexto. Desde a antiguidade que os falsos profetas são desmascarados quando intentam investir sobre os verdadeiros. Quando intentam investir sobre os verdadeiros para destruí-los. O verdadeiro espírita, particularmente o médico, de comprovada idoneidade, não teme insultos, nem procura se defender dos ataques, por saber que somente o tempo pode promover com mais segurança a defesa de que se chama verdade. A defesa do que se chama verdade. Isso aqui é interessante a gente dar uma paradinha aqui para a gente compreender o que é essa serenidade, que nada mais é do que uma fé numa crença que eu tenho. E muitas das vezes a gente põe, como foi a conversa aqui inicial, sobre o medo do externo, a gente põe muita culpa na mulher, no marido, no filho, no patrão, no colega de trabalho. 8 horas de trabalho naquela coisa maçante, meu Deus do céu. Aí, será que o que eu recebo daquele grupo, se eu acredito na lei do magnetismo, se eu acredito São Francisco de Assis, Jesus Cristo, que fala que é tanto que se recebe, eu não entro em contradição quando eu entro nisso? Porque se eu estou recebendo aquilo, é por quê? Porque aquele meio profissional ali, de repente, eu não entrei de forma amorosa, eu não me dediquei de forma tão profissional e tão dedicada, tão focada, e aí eu recebo daquele grupo, daquela coletividade, aquilo que eu estou dando. E a gente vai reclamando e vai falando, eles não entendem o que eu falo, eles não estão no grau evolutivo que eu estou, eles não vibram na minha frequência. Não existe isso. Eles são o que eu preciso ter, porque eu vibro baixo. Eu me posiciono de forma contrária às minhas crenças. Eu creio, mas eu não estou executando de forma tão, concentrada, desapegada. Eu ainda quero o reconhecimento, eu ainda quero o aceite de todo mundo. E aquilo que está vindo na contramão do que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu dou. Então a gente tem que entender essa lei, que nada mais é do que a lei do magnetismo. Não é nenhuma macumba, nenhuma filosofia ortodoxa ou engessada em qualquer religião. Não, é física mesmo. Então a gente tem que entender isso. O que eu recebo é o que eu dou. Se eu não estou recebendo as coisas de uma forma que me deixa confortável, eu não tenho que procurar fora, não. Mas a gente tem que ter cautela, a gente tem que desconfiar, a gente tem que isso. O picareta que eu estou levando volta é um exemplo do picareta que eu já dei volta. Aquilo que eu recebi é o que eu dei no passado. Então a gente tem que entender que eu sou o criador, sim, do meu mundo. Só que, de repente, eu não estou acreditando, né? Porque a coisa não é do jeito que eu quero. Do contrário, Deus não seria justo. É lógica, né? Aconselhamos a todos os espíritas não se esquecerem da oração, aquela que não sai só dos lábios, mas aquela em que os sentimentos dela compartilham, de modo que os fios do pensamento sejam captados pelos benfeitores espirituais, que possam atender o chamado. Vale muito, e como vale a moral que deve ser vivida, a honestidade, o amor e a caridade, para que hoje
para que alguém do mundo espiritual encontre sintonia no medianeiro e se processe a comunicação cheia de luz em se fazendo entendido na mensagem de educação evangélica para aqueles que se reúnem em busca da luz. Olha a importância de, na reunião mediúnica, a gente não falar besteira, a gente não puxar assunto vão, a gente entender essa responsabilidade, até a brincadeira que a gente fizer, a gente entender como é que é o tipo de brincadeira que eu estou colocando, qual é o porquê disso. Como eu brinquei aqui, ó, que R$50 se precisa sentar na mesa. A gente tem que entender isso, que é, vamos parar, isso aqui não tem que ter medo, isso aqui é como se fosse outra mesa. Fica mais fácil que a gente, ainda mais quem é médio ou extensivo, o ventilador está ligado, lá atrás fica mais difícil de ouvir a comunicação. Lá atrás, na cadeira, fica mais difícil de escrever no caderno. Então isso tudo é questão de lógica. Não é questão de que quem está aqui é mais forte, quem está lá é mais fraco, ou vice-versa. É a gente unir e entrar nessa união, né, de irmãos. Ninguém tem que ter vergonha de ninguém tem que achar, dar desculpa, eu estou assim por causa disso. Não, hoje eu estou assim. Pronto, acabou. A gente entender essa situação e não criar fórmulas, pensamentos, fórmulas através de crenças. Tem muita coisa na Bíblia que eu vou ler que meu Deus do céu, até no Evangelho, porque foram interpretações de palavras, de situações que até hoje não se prova literalmente que o Cristo existiu. Então a gente está aqui falando de conceitos que foi trazido de um para outro, de um para outro, de um para outro. Então, e o que foi colocado ali? Quem mais recebe, mais vai ser cobrado. Não tem isso. Não tem isso. Não tem aqui julgamento, condenação. Tem libertação. A gente tem que entender que quando eu sei da mensagem, eu criei uma responsabilidade eu comigo mesmo. Se aquela pessoa ainda não abraçou essa responsabilidade, é que ele não entendeu a mensagem. A crença dela é falseada. Ele está entre Deus e Mamon. Ele quer estar aqui esculpindo a imagem de um santinho e lá fora do malandro, do isso. Então quer dizer, um pobre coitado. Então a gente tem que entender todas essas facetas, de repente, de nós mesmos, para não entrar nessa coisa pequena da vergonha, do disso ou daquilo. Não, a gente tem que ter essa visão empreendedora. Eu posso. Basta eu ter vergonha na cara, eu comigo mesmo, de focar, de me esforçar, de trabalhar mais. O que eu acho que é produtivo, um alimento limpo, saudável, do que um alimento que me prejudica, que depois me destrói. Então, a gente tendo essa noção e se alimentando de forma focada do que é o melhor, a gente passa depois a criar, sabe, atitudes mais salutares. A gente vai notando, eu não gostava disso, hoje eu gosto. E por quê? É o hábito do cachimbo, né? Os espíritos superiores não buscam afeiçoar-se aos homens sem que haja harmonia mental entre um e outros. Haja vista o imperativo da justiça, que se irradia em toda parte. Somente caímos no agrado das almas angélicas quando suas ideias são ouvidas e vividas entre nós. Os homens devem se esforçar para serem assistidos por espíritos elevados, esforçar-se no que tange à educação cristã. Em tempos passados se criavam muitos métodos para que os espíritos pudessem se comunicar com os homens, o que depois caiu no abandono, por se reconhecer inúteis os sistemas materiais que não tinham nada a ver com a atração para espíritos superiores. O único sinal que atrai os espíritos é, pois, a mediunidade,
e a qualidade dos tais é pelo que se fala e se vive. Muito interessante, não é? Muito. Se queres comunicação sérias, é necessário que os médiuns sejam sérios. Ninguém foge à sintonia. Então, quer dizer, você tem uma maneira, né, de você ter uma boa assistência, né, você procurar viver bem, né? Cuidar do que fala, né, como ele diz aqui, e do que se vive, de como se vive. Comunicações sérias, é necessário que os médiuns sejam sérios. A doutrina dos espíritos indica o padrão moral de Jesus para que os médiuns sejam todos bem assistidos espiritualmente. Esse padrão podemos traduzir em amor e caridade. Graças a Deus se vêem em muitos lugares no Brasil organizações espíritas com trabalhos relevantes, movidos pela caridade, de modo que brevemente os seus componentes estarão praticando a beneficência consigo mesmo. Eis o ideal dos agentes de Jesus, que dão assistência a toda a terra. As manifestações físicas estão escasseando para dar lugar às manifestações inteligentes, ganhando tempo no modo pelo qual se instrui e disciplina a humanidade. A terra é um verdadeiro céu no que se refere à abundância de todas as ordens. Basta somente a compreensão das criaturas que governam e das governadas. Existe de tudo com abundância. Se queres assistir ao maior fenômeno da natureza, basta observar teus próprios pensamentos na sutileza da tua intimidade. É a maravilha das maravilhas. E ainda mais, somente tu podes verificá-lo com a acentuada certeza. E daí poderás partir para outras tantas maravilhas que compõem o todo que tu comandas e assistes em nome do Criador. E neste transe, se a tua faculdade começar a desabrochar e os teus familiares não compreenderem tua missão, não esmoreças. Se o povo em geral ignorar teus ideais e te combater, não esmoreças. Identifica-te com o amor e com Jesus e prossegue, porque o Mestre sofreu mais pelo que fazia. E lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 4, está assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E a irmã, o Miramês finaliza assim: trabalhemos em nós, que o sol da verdade se acenderá no silêncio de nossa intimidade, pelas mãos de Deus, que usa as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Ai, ai. Então, nossos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento de uma forma à introspecção. Nosso pensamento ao nosso Cristo interno, ao nosso eu divino. E também vamos vibrar para que o nosso Cristo externo nos dê o auxílio, o suporte, o assessoramento para essa viagem dentro de nós mesmos.
Mestre Jesus, agradecemos por esse banquete espiritual já formado. Agradecemos e que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter escolhido o de melhor para se alimentar. Possa ter apostado cada um em si e saber que cada um de nós merecemos o melhor. Merecemos ser donos de nós mesmos. Merecemos amar a nós mesmos, entendendo que isso é fundamental para ter uma vida de paz, de amor, de felicidade. Pois, como foi dito, é questão de magnetismo. Só receberemos o que damos. Só damos realmente o que somos. E que possamos ser boas vibrações. Que possamos estar estacionados numa frequência elevada. E entendendo que esse estacionamento nessa frequência só depende de mim. A culpa é só minha, o mérito é só meu. Não tem nenhuma culpa, nenhum mérito a minha esposa, meus filhos, meu marido, meu patrão, ninguém. Eu sou o dono de mim. Eu crio a minha vida em cima dessa visão até então um pouco na contramão do físico, do material. Estamos aqui para compreender, entender que somos espíritos, que estamos na carne, mas somos espíritos, não somos a carne. E que a paz possa ser uma resultante dessa crença que eu começo a descortinar para adotar crenças mais expansivas, mais desapegadas. Em cima dessa proposta, Cristo, nosso modelo e guia, pedimos autorização para mais uma noite de estudo, de interação com nossos irmãos desencarnados, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos.
Amigos espirituais, dirigentes dessa casa, que esse irmão que se manifesta possa agora ser assessorado a um ambiente no qual ele possa ser tratado só pela forma de se comunicar no estado de estresse que ele se encontra. Que a paz possa tomar conta desse irmão e que ele possa ser levado
Que a paz esteja contigo, irmão. O que lhe traz aqui, irmão? O que lhe perturba tanto assim? Irmão, você não morre. Larga, desapega, que essa dor vai sair. Graças a Deus, irmão. Isso é motivo de alegria, irmão. Todos nós já passamos por isso, irmão. Você não é o primeiro, nem vai ser o último. Estamos numa escola. E tudo é material de aprendizado. Não entre nessa autocondenação. Se perdoe, porque você já foi perdoado. A tua conduta daqui para frente é que vai chancelar quem é você, irmão, não o que foi lá atrás. Compreenda isso. Muita paz. Obrigado por você ter baixado aqui e ter dado o teu depoimento. Ganhamos muito também. Vá na paz.
Que a paz esteja contigo, irmão. Se acalme. Você está... Se acalme, irmão. Irmão, de repente você sempre esteve perdido, irmão. Pare agora e se acalme. Se situe. Você vai para onde você quiser. Se você tiver medo, você vai para lugares onde estimule o teu medo. Se você tiver alegria, você vai para um lugar onde estimule a tua alegria. Se centre, se conscientize que você é dono do teu destino. Você vai criar o ambiente para onde você quer ir. Então acredite que você é dono do teu destino. Fique na paz. O que lhe traz aqui, irmão? Muito. Então, o que te trouxe aqui foi o sentimento de culpa. Sim, eu entendo. Mas o problema não é beber muito, o problema é tudo muito. Até água muito é um problema. E aí, irmão, isso aí vai ser uma constante até você se perdoar. Eu não quero ficar assim, não. Ué, basta você querer não ficar assim. Eu quero ajuda, gente. Eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Mas eu tô dando. Ai, me ajuda. E aí, como é que se faz? Eu quero ajuda pra você tratar. Então você primeiro tem que sentar e se conscientizar. Eu sou dono do meu destino, eu criei isso porque eu bebi muito. E agora, no processo de cura, a dor e o sofrimento é o período de transição, mas não me destrói. Ele não vai me destruir porque eu sou imortal. Isso é simplesmente uma crença de que eu bebi algo corrosivo e que me piorava por dentro. Mesmo eu gostando de beber, eu bebia. Eu me conscientizava que aquilo fazia mal. Então, irmão, agora tenha fé de que você pode acelerar esse processo de cura. Você está falando através de uma pessoa que não é você, com uma outra pessoa que também não é você. Isso tudo são situações fora da caixa, anormal, e está acontecendo. A tua cura, você pode acreditar que é anormal, fora da caixa, mas pode acontecer também. Basta você querer. Então inicie o processo. Pai, perdoa pelo lado ignorante e possesso, na vaidade, no orgulho, e não enfrentei a minha realidade, me acovardei, indo em subterfúgios que eu sabia que eram danosos, mas hoje, já fora da carne física, do plano de dimensão do físico, peço ajuda, peço alforria, peça de coração.
que virá agora. Só depende de você. Fique na paz e que a paz possa encontrar porta aberta no teu coração. Você é o que você sente, você é o que você crê. Então creia, irmão, e trabalhe isso no teu próximo. Queira o teu próximo tudo o que você quer para você. Vá com Deus, irmão. Então, nossos irmãos, estamos chegando ao término desse encontro. Vamos agora voltar ao estado consciencial, elevando de novo nosso pensamento ao Mestre Jesus, nosso Cristo de Deus, nosso modelo e guia. Mais uma reunião e que o desfecho possa ser positivo em todos os prismas. Que todos aqui encarnados e desencarnados
possa ter compreendido a palavra, o objetivo, a crença, a fé fundamental da noite de hoje. Acreditarmos em nós, apostarmos em nós. Pois se a gente tiver um pouquinho acima da média, a gente vai ver que tudo se realiza. Basta a gente ter perseverança no objetivo. Nosso Cristo de Deus, que essa paz possa abraçar todos aqui presentes e que ela possa ser estendida a todos aqueles no qual vamos encontrar lá fora, que possamos passar essa vibração, que possamos passar a conduta cristã através da nossa conduta. E assim, damos muitas graças ao Criador por mais essa noite de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, todos bem? Tem comunicação, Lourdes? Não. Então, vamos a ela. Pai, mais uma vez te dou graças por poder estar aqui e fazer parte desta reunião. E é com muito amor e carinho que eu venho seguindo esta casa há vários anos. Eu só tenho mesmo muita gratidão por tudo que aqui venho aprendendo junto a vocês, meus irmãos, e que sem a presença de vocês encarnados, nada disso seria possível. Olha, meus queridos amigos, eu comecei a frequentar para trazer alguns amigos, pois sempre me foi incumbido esta tarefa, mas com o tempo eu passei a observar que eu era o que mais precisava estar aqui. Hoje eu posso afirmar que aqui eu me encontrei. Sempre tive as minhas obrigações a fazer desde que parti, pois era muito rebelde quando se tratava da parte espiritual, mas sei o quanto tive que estudar e me superar. Mas hoje eu só tenho a agradecer por estar aqui com todos os meus irmãos que de caminhada eu estava trazendo e sei quanto eles foram importantes para mim. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Hoje foi o meu dia de vir até aqui e poder dizer o que eu sempre tive vontade, mas nem sempre temos a permissão. Eu sempre fico assistindo a reunião e aprendendo muito com tudo que aqui é dito. Eu sempre fui descrente da vida espiritual e por isso em minha passagem na Terra eu nunca procurei a seguir um lugar como este, mas eu agradeço por estar tendo esse merecimento de poder estar numa casa como essa. Estou aprendendo e estou agradecida pelo que vocês fazem por mim. Que Deus abençoe a todos que aqui fazem parte desta casa
que todos possam ficar na mais perfeita paz. Pergunta aqui. Seguir os passos da verdade é muito difícil. Muitas das vezes é melhor viver na ilusão, pois assim sofremos menos. Quando nos esclarecemos é que vem a dor na consciência e vemos que tudo que nos acontece somos nós os culpados e não podemos culpar ninguém, e a não ser a nós próprios. Hoje estou aqui e estou aprendendo a verdade e sei que tudo que me aconteceu, eu fui o único culpado. Eu que procurei os caminhos errados e só podia ter o fim que tive. Meu Deus, eu te agradeço por ter encontrado este caminho e sei que vou me educar para sempre, poder encontrar a paz que eu sempre busquei. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui me ajudando a ser melhor. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,